Bíblia em Mateus, livro de Mateus, onde o Senhor me deu nessa noite para falar, Mateus capítulo 6, que nós vamos, que nem nós, todos os louvores estavam falando de perdão, de oração, de se humilhar, pedindo ao seu renovo, e o renovo só vem através da lavagem da palavra, do conhecimento da palavra de Deus, ela que lava, purifica, transforma, né? Que dá nova existência. Aquela mulher, quando bebeu da fonte de água, né? Que é a palavra de Deus, ali simbolizava a lavagem da palavra, que o próprio Cristo encarnado, o próprio Verbo encarnado estava falando com ela, né? E ele disse: quem bebesse da água que ele desse jamais teria sede, e a palavra é esta água. Amém? Glória a Jesus. E aqui no Mateus 6, do 9 ao 13, vai dizer, o tema de hoje fala como posso obter vitórias. É forte, né? Como posso obter vitória? E para obter vitória, irmãos, nós vamos aprender que devemos morrer em nós mesmos a cada dia, que nem Judas diz, né? Lançando sobre ele, Pedro nos diz, Judas diz, devemos nos despojar da roupa manchada da carne. E Pedro disse, 5:7, lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, amém? E aqui, no Mateus 6, a partir do 9, até o 12, até o 13, diz o seguinte assim, olha, para nós. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Diga comigo, Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás no céu. Muito bem. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no... O pão nosso de cada dia nos dá. E perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos... E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. A glória a Jesus. Nós oramos muito esse Pai Nosso, e quando falamos Pai Nosso, nós afirmamos, decretamos no mundo espiritual que Ele é Pai de todos. Pai Nosso. Quando nós somos um em Cristo, nós muito dizemos, somos um em Cristo, somos um, somos um. Na minha concepção, eu achava o seguinte, irmãos, que filhos de Deus só eram somente aqueles que aceitassem Jesus como Salvador. Eu vou fazer uma pergunta para a igreja e a igreja responde para si próprio. Uma mãe tem vários filhos, certo? Várias. E cada filho tem uma mentalidade, um modo de agir, e cada um tem o seu rumo diferente, um do outro, certo? Menos, mas todos é filho da mesma mãe. Ninguém deixou de ser filho porque é bom ou porque é ruim. Então, o nosso Deus, ele olha para a humanidade na Terra do mesmo modo, irmãos. Do mesmo jeito. Eu e toda a humanidade somos criaturas de Deus. A diferença está em quem reconhece o eu sou como Pai. Você entende isso? Eu não entendia isso. Eu achava assim, agora está lá na Turquia, né? Muita gente morreu. Eu estava ali orando e pensando que nós, muitas vezes, deixamos as coisas no mundo a correr e nós não oramos. Olha, o que eu quero de bem para mim, eu quero bem para mim e para toda a humanidade. Porque Deus é misericordioso, que Ele diz que o sol é feito, desce sobre o bom e aquele que não é bom, o justo e o injusto.
A chuva também beneficia quem merece e quem não merece, o justo e os injustos. Mas nós achamos que a bênção do Senhor é só para aqueles que disse, ou levantou a mão dizendo que é filho de Deus. Mas muitas vezes nós dizemos que somos filho de Deus, mas não procedemos como tal. Então, se eu quero bem para mim, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Como é que eu posso santificar o nome do Eterno? Lá em João 17 fala, Pai, a oração sacerdotal, Pai, gostaria que todos fossem um, como eu e você somos um. Pai, eu peço que o livre do mal, mas que não tire do mundo, mas que o livre do mal. Deus quer, o amor de Deus é tão grande. Aí nós falamos tanto de amor. O que é amar, irmãos? Amar é suportar uns aos outros. Amar não é beijinho, abraço e afago, não. Isso é uma expectativa ou uma anunciação de que eu gosto daquela pessoa. Mas o amor não é beijinhos e abraços. Amor é você fazer o que a Bíblia determina. Quando meu irmão precisa, eu esteja pronto a fazer o que ele precisa que eu faça. Esse é o meu próximo. Amar a Deus acima de qualquer coisa. E quando ele disse foi o que ele disse para Moisés. Moisés, diga para Faraó que eu sou, enviou a voz. O eu sou, irmãos, é aquilo que, do que você precisa hoje, ele é. O que você tem necessidade hoje, ele faz. Ele é Deus sobre todas as coisas. Eu estava falando da Turquia. Eu oro aqui por mim, mas esqueço que meus irmãos da Turquia, muitos ali estão cristãos, outros não estão, mas ainda servem de Deus, porque veja bem, a Bíblia diz que muito neste mundo já foi escolhido. Muitas vezes ele nem sabe que já foi escolhido, mas é escolhido de Deus. E eu não oro pela humanidade. Né? Muitos de nós aqui vimos o que está ocorrendo, mais de 40 mil pessoas mortas. Muitos perderam tudo que tinha. Eu fico analisando, né? Nós lutamos tanto para ter coisas, benefícios dessa terra. Quando vem uma tribulação dessa, um evento natural desse na terra, você perde tudo, só fica somente com a vida. Não tem mais nada daquilo que você lutou. O rico fica pobre, quem tinha dinheiro no banco não tem mais, né? Não tem comida, não tem água, fica todo mundo de igual forma. O rico fica igual o pobre igual o rico, todo mundo fica igual. Porque nada neste mundo, irmãos, é permanente, tudo é supérfluo. E quando o Senhor diz para Moisés dizer para Faraó, eu sou, ele diz, eu vou provar para Faraó que eu sou maior do que qualquer coisa que tem no Egito. Porque quando o nosso Deus é um Deus opulento, que é o Deus opulento? Aquele que tem todo o poder. Ele é rico, ele é poderoso, ele tem todas as riquezas da terra, se ele quisesse, ele teria. Sabe por que nós não temos, irmãos? Eu estava vindo meditando e é verdade. Nós, muitas vezes, colocamos o nosso foco naquilo que temos falta, na pobreza, naquilo que está faltando. Quando eu colocar a minha mente em Deus e saber que você tem um pai, que você não está só, que ele luta pelos seus filhos, porque nós, como pais, somos o pai mais pobre da terra. Ele fará qualquer coisa para dar o melhor para o seu filho. Imagine o nosso Deus, que é Deus riquíssimo em poder, em glória e honra. Ele não faria mais por você? Ele disse, olha, vocês são maiores. Olha, as aves do céu não plantam, os lírios do campo não secam. Eu cuido de cada um deles, não vou cuidar de vocês. Sabe, irmãos, o que Deus não faz maior, porque a nossa incredulidade não deixa. E quando eu pensar em alguém assim, o Pai Nosso, lembra de toda a humanidade. Porque quando Deus ele determina a bênção para a tua igreja, o teu povo, ele determina para toda a humanidade. E quando eu só peço para mim, eu sou egoísta. Eu esqueço do meu próximo. O meu próximo não é aquele que eu amo, que eu gosto, que eu abraço, não. O meu próximo é aquele que precisa do meu socorro. Você não pode socorrer
agindo, comprando coisa, dando coisa, ajude na oração. A oração é aquela que move montanhas, é aquela que move a mão daquele que pode ter e fazer. Nós não podemos ir, mas temos a nossa boca para orar. A Bíblia diz: clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. La mandará via sodegácia. Vamos expulsar de nós hoje, irmãos, a incredulidade, a mente pequena, que só pensamos que o nosso Deus só é daqui até nessa porta. Não, nosso Deus é grandioso. Lamaia sobequederévia. Porque aqueles homens de Faraó não puderam sobrepor sobre Moisés, servo de Deus. Então, por que nós nos sucumbimos diante das dificuldades dessa terra? Nós ficamos nos lamentando como nós fossemos filhos sem pai, como fosse órfão de pai. E ele disse: não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, e ele estará com você todos os dias até a consumação do século. Sabe o que falta em mim e você, querido? Eu procurar obedecer à voz do Supremo Autor. É eu renunciar. Para eu obedecer, eu tenho que morrer em mim mesmo. Paulo diz: somos levados à morte todos os dias. Por quê, queridos? Somos levados à morte porque nós lutamos contra a nossa carne. Ela diz uma coisa e o Espírito diz outra. Mas a quem você vai dar ouvido para ouvir? Nós devemos dar ouvido à voz do eu sou. O eu sou, que é o nosso Pai. E ele vai nos fazer triunfar em vitória. Porque quando aquele povo estava ali no Mar Vermelho, Deus anivelou o fundo do mar e todos, tanto animal, velho, novo, tudo passou a pés enxuto com o rio anivelado, irmãos. Isso não é poder, isso é milagre, isso é maravilha. E ele não vai fazer isso. É que nem eu falei para o pastor Davi. Ele estava numa grande aflição e eu falei assim: você pregou ontem que nunca tinha visto Deus. Você falou assim, que era o dia seguinte, né? Que nunca tinha visto Deus anivelar o fundo do oceano para o povo passar. E ele vai fazer isso na tua vida para que você saiba que Deus faz milagre. E aqui uma coisa impossível aconteceu. Deus fez com que o anivelamento viesse e ele soubesse que Deus é Deus. Quando você professa a vitória, irmão, decreta. Quando você fala algo no mundo espiritual, é lei. Quando eu verbalizo algo no mundo espiritual, porque fala assim, ó, na tua palavra tem poder. Quando eu verbalizo algo no mundo espiritual, Deus ali assina, é um decreto, Lamaia, Sandegácia. Então, profetiza sobre o caos. Nos 15 dias atrás, veio um vento, eu estava estudando sobre intercessão, e veio um vento tão forte lá onde eu moro, que eu estava sozinha em casa. Eu tinha acabado de falar com uma pastora lá do Ceará, e eu estava falando com ela, e a gente se alegrando no espírito, porque ela já foi minha discípula, hoje ela é pastora, está lá, mora no Ceará, e a gente conversando, se alegrando. De repente, irmãos, eu acabei de entrar, veio um vento, só onde eu moro, levou o telhado todo, e aquela chuvarada deu, eu fiquei lá, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Uma chuva enorme partiu ao meio, você acredita isso? A fúria do inferno, quando você se posiciona para fazer algo para Deus, Satanás se levanta para fazer você parar. Mas você tem que dizer: eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Satanás bata em retirada. Os vizinhos veio para ver se eu tinha morrido a coisa feia que ficou. Mas não, eu saí em vida. Nada que tinha na minha casa foi quebrado. Nenhum arranhão eu tive, porque eu tenho um pai. E você tem esse pai também. Alemanda Vassúbria. Quando eu estava me preparando para vir para hoje ministrar, eu senti uma presença horrorosa que me vigiando dentro de casa. Eu passei pela porta, os cabelinhos arrepiou todo, mas eu disse: Satanás, eu não sei quem foi que te mandou, mas na autoridade do nome de Jesus, bata em retirada da minha casa. Eu não te autorizo você ficar aqui dentro. Saia em nome de Jesus.
é na autoridade do nome de Jesus. Profetiza, profetiza, profetiza. Proraia estebiai, candalabia sóbria, profetiza. Camais sobre a súpria, não é pelo que eu vejo, é pelo aquilo que eu creio. Se você crê no Deus que você serve, então profetiza sobre o caos e você vai ver a glória de Deus. Você verá que você tem um Pai que vela por você. Quando eu santifico, quando é que esse Pai santifica-me? Na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que eu santifico o nome do Senhor? Jesus disse assim, quem tem a Bíblia aí, abre no João 17 para mim. João, e outro abre João 15, 7, 9. E o outro abre em Romanos 12 e 20. Eu quero que leia primeiro João 17, primeiro, e até o 15. João 17, que é a oração do Pai. Ele fala, Pai, santifica-me. Eu santifiquei o teu nome sobre a terra. Está lendo? Alguém achou? João 15. João 17, de 1 a 15. João, não tem Jesus 15, não. Eu vou ler aqui, então. Então, leia. Glorifica a ti. Muito bem, obrigada. Então, como é que Jesus santificou o Pai, glorificou o Pai na terra? Quando eu faço a vontade dele sobre essa terra, que a humanidade vê e glorifica o nome do Pai, então você aí está santificando e glorificando o nome do Senhor sobre a terra. Glorifica-me, ó Pai, porque eu glorifiquei o teu nome, olha, glorifica-me, para que também o teu filho te glorifique a ti. Aí eu fiquei analisando, quem olha para você, você é um representante do reino de Deus. Quem olha para você não vê a Maria, o João, o Pedro, não. Ele vê um representante do reino de Deus. E não é só o povo da terra, não. O mundo espiritual também está atento àquilo que você faz. A Bíblia diz em Hebreus, somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha que tão de perto nos rodeia. Então, quando eu digo, Pai, glorifica-me na verdade, ele quer dizer assim, olha, eu falei do teu reino, falei sobre ti, sobre essa terra. Muitos vieram para te conhecer através da minha vida. Então, Pai, me glorifique agora, porque ele estava entregando o Espírito dele, porque ele ia para a crucificação. Leia agora em João 15, 7, 9. E alguém já achou o Romanos 12, 20? João 15, 7. Quem achou, leia. Direito, será? Viu, irmãos, como somos discípulos do Senhor Jesus? Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra, quem é a palavra? É Jesus. Jesus é o verbo encarnado. E a minha palavra estiverdes em vós, eu sou representante do reino, então eu tenho que viver segundo a palavra, segundo o verbo encarnado, segundo Jesus Cristo. E ele diz que nós seremos seus discípulos e fazer o que ele nos manda. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, o problema não está em Deus. O problema está em mim e em você, se ainda não recebemos, porque ainda não nos anivelamos com a palavra de vida, a palavra de Deus, aquela que vem para dizer, olha, ame o teu inimigo, perdoe, não aborreça. Em Mateus 5,44 nos diz que
nós devemos amar os nossos ofensores e orar por ele. Aqui está dizendo, Pai, perdoa-me, que eu não vou chegar lá, perdoa como eu perdoo os meus devedores. Mas muitas vezes eu não quero perdoar, porque eu me acho na razão, eu acho que eu tenho razão. E nós não temos razão, irmãos. Nós temos que estar em obediência à palavra de Deus. E para que eu obedeça à voz do Eterno, eu tenho que morrer a cada dia. Em Romanos 12, 20, está dizendo o quê? Quem achou, leia rápido. E aí, o que você me diz? O que eu preciso? Como posso obter vitória? Observando a lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. A Bíblia nos diz, olha, a ordem de Deus para Josué foi, Josué 8:1, Josué, não aparta da tua boca o livro desta lei. Antes, medite nele de dia e de noite, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito, e então fará prosperar o teu caminho, e então, prudentemente, te conduzirás, lamanda vassomerrécia. Ao poder para ter vitória é obediência à palavra do Eterno, que ele diz, nós devemos obedecer. Não é, Senhor, ele me fez. Senhor, tu sabe. Senhor, tu viu. Não, ele diz que devemos amar. Olha, irmão, amar é o que eu acabei de dizer. Não é beijinho e abraço. É obediência à palavra de Deus. Amar aqueles que não faz o bem para você não é fácil. Paulo foi levado à morte todos os dias porque ele queria que Cristo estivesse nele. O único que falou naquele lugar, ele falou assim, olha, sede meus imitadores. Será que eu e você podemos dizer isso? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Lamai é soberrécia, meus amados. Lamai é vassúbria. Jesus está voltando. Lamai que vassúbria. E ele não vem buscar religiosidade. Ele não vem buscar práticas de igreja. Ele vem buscar um povo lavado e remido pelo seu sangue. Maia, Súbria, está acontecendo no Brasil um avivamento, e o avivamento é observar a lei do Senhor. Tem uma faculdade aí que já tem mais de 150 horas de oração, e a plenitude da glória invade aquele lugar, e a lamia sóbria. Você deseja o poder de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Se você quer fazer a diferença aonde você mora, no bairro que você vive, busca dar a minha sóbria, busque do Eterno, busque vida, que Ele tem vida e vida em abundância. La mancha a súbria, la cantada recebe a sóbria. Deus te deu fôlego de vida. Enquanto você viver nessa terra, o que você tem feito com o fôlego de vida que Deus te presenteou? Você tem glorificado o Pai sobre essa terra? Você tem deixado Cristo transparecer em você? Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra, diga comigo, se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Isso foi Jesus falando para a igreja, para o seu povo. Nós somos o povo de Deus. Então, se você quer algo diferente, aleluia, santifica o teu nome, aí diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como o reino de Deus vem, ele nos confronta. Quando o reino de Deus vem, ele nos confronta com a nossa realidade. E muitas vezes eu não quero estar em obediência à voz do Eterno. O reino de Deus está presente para todos. Cabe você estender sua mão e pegar o que você deseja, porque ele é um rio de água viva que desce do céu, lamande a sóbria,
passa por dentro da cidade de Deus. E essa cidade de Deus é você. É você que está lá no Salmo 46. Que ele passa ao Espírito Santo. Passa na cidade de Deus. Por que eu falo que a cidade de Deus? Que nós somos um templo do Espírito Santo de Deus. E se eu deixar, vai fluir, vai frutificar, vai florescer. Lamai cantará sobegácia. Sabe onde Deus não opera, irmão? Na tristeza, na murmuração, que nem tu falou aqui. O mundo murmura-se tanto, e todos que murmuraram morreram no deserto. Muitas vezes Deus nos leva para o deserto para provar onde está a minha fidelidade, o meu coração. E quem eu tenho crido? É no caos que se profetiza a vitória. É no caos, é não vendo nada, mas crendo. Não vendo, mas crendo. Aquele que vê não é fé. Manaia sopria. Aquele que vê não é fé. A fé é não ver nada e crer que o meu Deus é capaz e é poderoso para fazer. Está doente? Profetiza, cura. Não tem nada em casa? Profetiza que o teu pai vai enviar. Lamandevia súbria. Está com dívida para pagar? Profetiza que você tem um pai e ele está esperando o momento exato para trazer para você. Eu estou falando isso porque eu estou vivenciando essa situação. Não falo daquilo que eu não vivo, daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu creio que o meu Deus pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E Efésios 3:20 nos fala sobre isso, que ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. A sua justiça é infinita. Também ele se dispõe que ninguém interfira entre os seus filhos. Ensino, irmão. Ensino, instrução. O nosso Pai é tão bondoso e misericordioso que ele não admite que ninguém interfira na educação dos seus filhos. Eu fiquei imaginando, porque muitas vezes a gente fala assim, por que Deus não faz assim? Por que Deus não faz assim? Querendo dar espólio para Deus, né? Querendo ensinar Deus a fazer as coisas. Então, muitas vezes, Deus, ele diz o seguinte, que ele permite que os seus filhos façam. E muitas vezes a criança precisa aprender tomando tombo, né? Escorregando, caindo, quando está aprendendo a andar, não é assim? Ela se levanta, escorrega um pouquinho, bebe um pouquinho, cai. Né? E muitas vezes fala assim, menino, não põe a mão na tomada, não enfia nada aí, ele está lá enfutucando, leva um choque para aprender que lá não pode tocar. Então Deus, ele muitas vezes não interfere naquilo que seus filhos tomam as decisões. Muitas vezes, por que saiu? Por que foi? Por que aconteceu? Mas lá na frente, aquela criança vai entender que o mais velho não se interferiu com ele, não falou com ele, porque quer o manipular ou proibir, mas querendo livrar ele de situações difíceis. Mas eles vão aprender somente através da dor. Aí ele vai aprender que não pode ser feito. Então, muitas vezes, por isso que Deus não interfere. Porque se ele interferisse, então não teríamos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para escolher o que eu quero. Está ali o certo, está o errado. E de que lado eu vou buscar? A que lado eu vou obedecer? A quem eu vou dar ouvido? Então, por isso, que muitas vezes nós falamos assim, eu poderia, que eu falei assim, oh Deus, por que o Senhor não pôs dentro de mim, né? Um sentimento assim, para fazer o que é certo, para fazer o que é certo. Se fosse assim, eu seria manipulada, não é? Não seria a minha vontade. Eu estaria obrigada a fazer alguma coisa, eu fui programada para não errar. Mas Deus não. Ele nos deixou com o sentimento de certo e errado, para escolher o que é certo. Então, cabe a mim e a você escolher o que é certo. Aí diz assim comigo, eu sou a plena compreensão daquilo que quero saber e compreender. Se eu quero entender as coisas de Deus, eu preciso compreender quem Ele é, entender o que é o seu reino. E eu disse, venha a nós o teu reino. Isso é, professores, pastores, pai, mães, aprendemos por radiação. O que é radiação, irmão? O que você vai ensinar por radiação? A radiação é aquilo, assim, olha, que eu faço, meu filho está observando. O
tudo que eu proceder, ele vai estar me observando e vai reproduzir depois. Isso é radiação. Isso é para o meu, onde eu trabalho, é no meu emprego, é com o meu chefe. Então, o que você está irradiando aonde você está? Você está irradiando o que é do céu? Porque nós dizemos que venha o teu reino. Então, é o reino de Deus que está irradiando o lugar? Ou o que está naquela situação e você está ali dizendo que é servo de Deus? Então, eu preciso ter Cristo em mim, esperança da glória para aqueles que me observam. Se eu quero algo de Deus, eu preciso deixar Deus trabalhar em cada um do meu ser. Essa oração, ela tem 7 cláusulas. E as 7 cláusulas é para nós observarmos o que é que meu Pai quer comigo e com você. E muitas vezes eu só quero fazer o que é a minha vontade, não a vontade do Deus de eternidade. E outra coisa, queridos, quando eu ajo com alguém com violência, Deus também tratará você da mesma forma que você trata a outra pessoa, o seu próximo. Então, como é que eu estou tratando o meu próximo? Como é que eu estou tratando o meu irmão? Como é que eu estou vivenciando? Porque venha a nós o teu reino, perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo os meus devedores. Então, se você ora dessa forma e age diferente, a punição do Eterno virá sobre você. Porque se eu oro o Pai Nosso, dizendo que é Ele que eu perdoo sem perdoar, então a sentença vai vir para você. Então, para que eu possa orar e obter vitória, eu tenho que estar de vós estivesse em mim e foi dito aqui, o pastor falou, a minha palavra estivesse em, diga comigo, se vós estivesse em mim e a minha palavra estivesse em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se eu estiver em conexão com o Pai, em alinhamento, como ele disse lá em João 17, com certeza o Senhor dos Exércitos não te deixará sozinho sobre essa terra. Não adianta eu cantar, pregar, falar bonito, que a Bíblia diz em Mateus 5:3, se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão, eu tenho que deixar no altar. Primeiro, e outra coisa, se eu vou ofertar, orar ao Senhor, dar a Ele, com certeza, você não vai conseguir dizer que você perdoa seus devedores e você está devendo. Com certeza você não consegue falar. Então você tem que deixar no altar, se consertar, para que a tua oferta tenha a visão do Eterno e ele receba a tua oferta com isso suave diante do altar de Deus. Porque, não, irmãos, vai ser mais uma oferta que vai ser beneficiar para fazer alguma coisa na igreja, comprar alguma coisa, mas não vai ter efeito no mundo espiritual. Você entendeu? E toda a oferta colocada no altar era com princípios espirituais, não era naturais. Porque antigamente não era dinheiro que se trazia, era um novilho, era um pombo, diante do Senhor, para que ele recebesse. E como é que ele recebia as ofertas? Com fogo descido do céu. É isso. E hoje em dia não é diferente. Quando você oferta ao Senhor algo na casa do Pai, com certeza o Senhor vai deliberar a seus anjos guerreiros a teu favor. E a unção de Deus estará sobre a sua casa, sua vida e a sua família. Não nos deixe cair em tentação. Então, todos os ataques de Satanás. E aí, o ataque pior que nós temos hoje em dia, sabe o quê, irmãos? O orgulho espiritual. Eu prego melhor, eu falo melhor, eu canto melhor. Satanás foi jogado do céu da terra por causa do orgulho e da soberba. Então, nós não podemos ter o orgulho espiritual. Eu sei melhor, eu faço melhor. Não, tudo é para a glória de Deus. E tudo que você fizer, o pensamento, palavra ou obra, fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus, Pai.
Porque nada você teria se Ele não te desse. Se você tem alguma coisa, é porque Ele te deu. Amém, querido? Eu vou ficando por aqui. Que nós sejamos mansos e humildes como Jesus é. A arrogância não tem em Jesus. E se nós somos exemplificados dele, nós somos templo dele, se nós estamos nele, então nós precisamos ter a humildade do Senhor. O Senhor disse, olha, aquele que tem arrogância não verá a Deus. Ninguém vai ao Senhor nas asas da arrogância, mas nas asas da humilhação. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Que não venhamos ficar com a síndrome de Lúcifer, mas que você e eu possamos deixar que o Espírito Santo de Deus fale em meu coração e no seu coração. O poder para obter vitória não está na mão de Deus, está nas suas mãos. Porque tudo que me ocorre não foi Deus que me deixou eu fazer. Foi você que fez escolhas e fez escolhas erradas. Porque se eu mais me aproximo de Deus, Ele se aproxima de mim. Se eu mais busco o Senhor, Ele mais poder me dá. Se eu preciso de alguma coisa, Ele é o Pai Todo-Poderoso para fazer muito mais. Pense nisso. Em Efésios 3, muito mais daquilo que eu penso ou peço, segundo o poder que em nós opera. Amém? Que a graça do Senhor seja sobre essa igreja. O Espírito Santo de Deus. Sabe como, irmãos, o poder de Deus toma uma igreja e você fica cheio da unção, cheio do poder para pregar o evangelho a toda a humanidade, quando você procura observar a lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Então a glória do Senhor é manifesta sobre nossas vidas. Amém? Amém. Aplauda o Senhor.